Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 46, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém? Meus irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse Deus maravilhoso, Ele é o nosso refúgio. Quando nós pedimos auxílio, pedimos socorro a Ele, esse Deus maravilhoso está com o ouvido atento. Quando nós abrir a boca para falar com Ele e pedir socorro, pedir refúgio a Ele, Ele sempre vai nos ajudar, vai nos socorrer, vai nos proteger, irmão. Socorro bem presente na angústia. Quando nós estivermos angustiados, o que nós devemos fazer? É falar com Deus, nosso Senhor, e que Ele vai nos dar alívio, vai nos dar proteção, vai nos ajudar, nos abençoar. Esse Deus maravilhoso, Ele está presente na nossa vida. Ele nunca fica, Ele pode ficar de lado, esperando que nós pedimos socorro a Ele. Ele está esperando, mas quando nós pedimos socorro, Ele estende a mão, Ele sempre está presente conosco, em nome de Jesus. A graça e a paz, que Deus nos abençoe nessa noite, para adorarmos em espírito e em verdade, nesse momento curto que nós estaremos juntos, em culto ao Senhor, que Ele avive os nossos corações, que Ele restaure as nossas vidas, que a palavra dEle possa falar fortemente aos nossos corações. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Diga palavras de louvor ao Senhor, palavras de gratidão, palavras de reconhecimento de quem Ele é. Amém? Aleluia, Senhor. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Mais uma vez. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus. Toda a glória a ti, Jesus.
Todo louvor a Ti, Senhor. Recebe toda a glória, Senhor. Todo louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Olha para dentro de nós, Senhor. Ó Deus, e recebe o nosso amor. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Cante, declare isso para o Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Sim, Tu és, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. No início, os reinos se abalam. Cante bem forte. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Estamos aqui para isso, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Cante mais uma vez, com todo o seu coração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Sim, Tu és. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu te adoro. Nós te adoramos com todo o nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para. Vim para adorar-te e vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Aleluia. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós viemos aqui. Para adorar o Senhor. Para glorificar o seu nome. Esse hino antigo tem sido a minha oração nesses últimos dias. Eu creio plenamente que eu preciso me entregar totalmente ao meu Senhor todos os dias. Eu não devo apenas aqui no culto, junto com os irmãos, mas todos os dias, ao acordar, dizer para Ele que eu sou dele. Dizer para Ele que eu me entrego totalmente em suas mãos. Aleluia. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, Tudo deixarei. Tudo deixarei. tudo Deixarei. Aleluia. Que essa oração que eu tenho feito todos os dias,
possa ser a sua oração de entrega total, incondicional, de rendição, de humilhação, de nos colocarmos totalmente na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Nós vamos agora adorar o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém? Nós sempre instruímos os irmãos em relação à contribuição, que ela deve ser generosa, precisa ser constante, precisa ser cheia de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por nós, amém? Pelas bênçãos que Ele derrama todos os dias em nossas vidas, amém? Vamos levantar as nossas ofertas, por favor, e vamos consagrar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, nós te oferecemos agora aquilo que na verdade recebemos do Senhor e que estamos devolvendo, ó Pai, com gratidão, com amor, generosidade, ó Deus, com constância. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de, como filhos do Senhor, entregar, ó Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas no teu altar, para suprimento da tua casa, ó Deus, em relação a tudo que a tua obra precisa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe sua oferta, pode vir trazer, e a gente vai cantar um cântico enquanto você traz a sua oferta. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria, por favor, que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Gostaria de convidar você a ler comigo aqui no telão, para que a gente possa ler igualmente, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos repetir a primeira parte do versículo novamente, todos juntos? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai amado, nesta noite estamos aqui reunidos em Teu nome, para ouvir do Senhor e também para cultuar ao Senhor, para exaltar o Teu santo nome, porque é por Tua causa que nós estamos aqui, por causa da grande salvação que o Senhor nos ofereceu, Pai. Deus, e nós nesta noite nos expomos à Tua palavra, a ouvirmos sobre um tema tão relevante, Senhor,
tão importante e fundamental para as nossas vidas, que é o arrependimento. Senhor, que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa ter completa liberdade. Que nada em nós, Senhor, em nossos corações possa impedir o falar do Senhor e possa impedir que ouçamos a Tua voz. Porque sabemos que o Senhor fala suavemente. E nós queremos te ouvir hoje, nesses dias, a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Queridos, o Senhor falou profundamente no meu coração, desde a semana passada, sobre esse tema, arrependimento. Queridos, e quando nós lemos esse texto, que diz, porque a tristeza, segundo Deus, diga, segundo Deus, opera arrependimento. Isso quer dizer, amados, que quando nós pecamos, nós desejamos o perdão do Senhor em nossos corações. Significa que o nosso coração estará quebrantado e o nosso espírito contrito, para que nós realmente possamos entender o que é essa tristeza do Senhor. Porque quando nós nos dispomos diante do Senhor, quando o nosso coração está completamente quebrantado na presença do Senhor, quando o nosso espírito está contrito na presença do Senhor, nós vamos sentir essa tristeza. E essa tristeza, segundo Deus, é que vai operar em nós o arrependimento. Porque, inclusive, o arrependimento, quem opera em nós é o Espírito Santo. Tanto querer quanto o efetuar, é Deus que opera em nossos corações. Mas nós temos algo a fazer. Tem uma parte que cabe a nós. A parte é desejar o Senhor. É desejar estar na presença do Senhor. Para que o Espírito Santo, então, venha trazendo esse quebrantamento, essa contrição nos nossos corações, e essa tristeza, segundo Deus, seja gerada em nós. Para que, queridos, nós possamos olhar para dentro de nós, aos olhos do Senhor, e enxergar aquilo que está dentro dos nossos corações. O pecado que habita em nós e que está tendo lugar, está tendo vazão nos nossos corações, esses pecados, o Espírito Santo vai estar trazendo luz para que nós possamos entender e para que nós possamos nos arrepender diante do Senhor. A palavra do Senhor, queridos, diz que todos nós precisamos ser conduzidos ao arrependimento. Mas por que isso? Porque eu e você, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus nos seus corações, naquele momento do novo nascimento, naquele momento em que o Espírito Santo se revelou a nós, falando sobre a obra grandiosa, poderosa do Senhor na cruz do Calvário, e trouxe para os nossos corações convicções de que nós precisávamos do Senhor, e que nós precisávamos estar diante do Senhor. Naquele momento, nós recebemos do Senhor a natureza santa. Nós recebemos a natureza de Deus, amém? Nós temos a natureza de Deus. Porém, queridos, nós também temos a natureza pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. O Espírito é essa natureza santificada de Deus que está em nós. A carne é aquela natureza pecaminosa. Somos nós ainda que queremos fazer coisas que não agradam ao Senhor, coisas que nos distanciam do Senhor. É o pecado que habita lá no nosso coração, porque todos nós temos essa tendência para o pecado. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Por isso eu preciso estar sempre na presença do Senhor, para que eu morra, isso significa morte. A natureza pecaminosa, o meu eu, que insiste em dominar,
que insiste em fazer coisas que não agradam ao Senhor, que insiste em andar no caminho contrário ao caminho que Deus traçou para nós, essa natureza, ela precisa ser crucificada na cruz. Eu preciso diminuir e eu preciso pedir ao Senhor que Ele cresça em mim. Que toda essa vida de Deus que habita em mim, o Deus que habita, que mora em mim, que mora em nós, Ele possa crescer em nós e que nós possamos manifestar esse poder que nós temos ouvido tanto nesses últimos dias aqui, né? O poder que opera em nós vida, que opera em nós arrependimento, que opera em nós tudo aquilo que o Senhor deseja operar nas nossas vidas. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter essa consciência que nós, todavia, somos pecadores e necessitamos tremendamente da graça do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos, para isso, analisar a nossa vida sempre, à luz de Deus. Por isso, queridos, nós não podemos nos distrair. A distração não pode fazer parte da vida do cristão. Nós não podemos deixar que a nossa vontade se sobreponha à vontade de Deus. Que os nossos desejos venham estar à frente de tudo aquilo que Deus quer. E isso é no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Por isso eu nunca posso deixar de buscar ao Senhor. Por isso eu nunca posso deixar de orar, de clamar. Eu nunca posso deixar de desejar o Senhor. Essa vida de busca ao Senhor, ela tem que ser constante, para que eu possa, à luz da palavra de Deus, ver aquilo que está no meu coração de fato, para que os pensamentos que permeiam a minha mente, as minhas atitudes, os meus desejos, as minhas ambições, tudo isso que está lá dentro de nós, possa realmente estar diante do Senhor e nós possamos entregar ao Senhor para que Ele derrame luz, para que nós possamos viver uma vida segundo o coração de Deus. Amém? E possamos dizer sempre como Davi, lá no Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Davi disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Em algumas versões diz o caminho reto. Viram como nós precisamos sempre estar na presença do Senhor para que Ele mesmo venha derramar luz nas nossas trevas? Porque, irmãos, nós não sabemos discernir muitas vezes o que é melhor para nós. Nós não conseguimos discernir, às vezes, um pecado que nós estamos cometendo, e aquele pecado, muitas vezes, se torna oculto, até para nós mesmos. Nós não conseguimos distinguir que isso está me afastando de Deus, e eu estou vivendo uma vida derrotada, uma vida em trevas, uma vida em angústia, uma vida que parece que não vai para frente, uma vida que está sempre ali, uma vida que não se desenvolve, está tudo atrofiado, parece que nada segue, parece que está tudo ali e nada se desenvolve na minha vida. E aí, quando nós percebemos isso, nós vamos para a presença do Senhor e o Senhor vai derramar luz nas nossas trevas. Porque há muitas coisas que estão na nossa mente, no nosso coração, que nós nem nós mesmos identificamos que estão ali. Irmãos, isso são barreiras tremendas para o Espírito Santo de Deus operar nas nossas vidas. Porque somos pecadores, amados. Somos pecadores e precisamos entender que nós somos débeis, que nós somos frágeis, que nós não somos melhor do que nenhum outro ser humano. Nós somos iguais. Mas o nosso Deus é santo. O nosso Deus é poderoso para nos fazer andar e vencer todo o mal, todo o pecado e nos atrair para Ele. Porque Ele vê os nossos corações. Ele vê tudo aquilo que está
acontecendo conosco. Ele conhece a nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Os olhos do Senhor, diz a palavra, estão em todos os lugares. Ele contempla os seus filhos. E aí nós pensamos, como pode um mundo com mais de 7 milhões, bilhões de pessoas? Como que Deus vê? Mas Deus é Deus. Deus não é como nós. Lembrem-se, precisamos lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Então, Ele vê, queridos. E Ele sabe que, muitas vezes, os nossos pecados estão nos afastando dEle e nós não compreendemos. Mas nós precisamos lembrar, sempre, que nós precisamos dEle, que nós somos débeis, pecadores. E lembrar que a palavra de Deus diz, embora sejamos assim, lá em 1 João 1, 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Qualquer pecado? Sim, todos os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Veja bem que aqui nós vemos condicionais. Uma condicional, aliás, que ela se repete, né? Primeiro, se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, queridos, nós temos pecado, nós pecamos o tempo todo. Seja em pensamentos ou ações, queridos. Às vezes um pensamento que você tem de outra pessoa, alguma coisa que está no teu coração, alguma coisa que passa e você não percebe, está lá, mas o Senhor sabe, está lá. E esse pecado te separa do Senhor. Seja em pensamento, ou seja na prática, está lá. Mas, porém, contudo, todavia, se confessarmos, olha isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar através do sangue precioso de Jesus, de nos lavar, queridos, de nos tornar mais alvos do que a neve. Esse é o poder de Deus na nossa vida. Se fizermos isso, o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica. Porque, queridos, lembrem-se disso, nunca se esqueçam. Pecado confessado é pecado perdoado. Repitam comigo. Pecado confessado é pecado perdoado. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados. E não importa, para Deus não há pecadinhos nem pecadões. Tudo que desagrada ao Senhor, tudo que é contrário à palavra do Senhor é pecado, queridos. E nos separa de Deus. E muitas vezes nós passamos a vida dia após dia, a gente sabe que fez algo errado, mas a gente não para dizer ao Senhor, para confessar ao Senhor, para nos arrepender, para deixar aquilo ali no altar do Senhor, para que Ele nos perdoe e nos purifique, nos limpe e nos faça de novo, ligados a Ele, e nos faça luz novamente. Que nós possamos, então, nos lembrar disso, que nós precisamos confessar os pecados e não somente confessar os pecados, mas dar nomes aos pecados. Pecado tem nome, amém? Precisamos nomear diante do Senhor. Deus, eu fiz isso. E dizer o quê? Senhor, eu estou arrependido, eu estou arrependida. Eu sei que eu não deveria fazer isso porque vai contra a tua palavra, mas eu fiz, Senhor. E eu confesso ao Senhor, eu pequei diante de ti, eu pequei contra o Senhor. Me perdoa em nome do Senhor Jesus. E o que acontece? O Senhor vem, nos perdoa
todos os pecados e nos purifica e nos faz limpos diante dele. Amém, queridos? É muito importante nós guardarmos isso e pensarmos que tipo de pecados. Quais são os pecados? Todos os pecados. Todos os pecados precisam ser confessados e nomeados, seja o pecado da mentira, falsidade, inveja, lascívia, adultério, não somente na prática, mas no pensamento também. O próprio Senhor Jesus disse que qualquer um que no pensamento adulterar com uma mulher, diz a palavra, já pecou, já adulterou, já cometeu o adultério. Não é isso que diz a palavra? Em pensamentos, já adulterou, já pecou. A vida dupla. Tem muita gente nas igrejas que vivem vidas duplas. Em casa é uma coisa, nas reuniões, no meio da congregação, é outra pessoa. Aí as pessoas olham, mas que pessoa santa, maravilhosa. Mas aí chega em casa, passa por ali, vê como que age em casa com o marido, com a esposa, com os filhos, com os parentes. Meu Deus, quem é essa pessoa? Não conheço. Não sei quem é essa pessoa. Misericórdia, vida dupla. Pode até enganar o outro ser humano, mas a Deus não engana. Porque de Deus não se zomba. Não se zomba, ninguém consegue enganá-lo. Ele está atento a todas as coisas. Misericórdia. O orgulho, queridos, a soberba, julgamentos. Quantas vezes nós temos facilidades de olhar para alguém e julgar a pessoa? Quem somos nós, juízes? Não somos juízes. O único juiz é Deus. E olha só o quanto é fácil pecar. E quantas vezes nós olhamos para alguém, nem conhecemos a pessoa e julgamos a pessoa, sem saber exatamente o que a pessoa está passando, o que ela é realmente. E mesmo que soubéssemos, nunca devemos ser juízes de ninguém. Por quê? Porque se eu for juiz de alguém, amanhã outro vai ser o meu juiz. Aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher as consequências. Então, queridos, não devemos fazer julgamentos de quem quer que seja, qualquer pessoa. A Bíblia não diz de quem, de qualquer pessoa. A falta de amor, falta de perdão, quanto coração amargurado existe dentro das igrejas. Quantas pessoas que estão cheias de amargura, cheias de ira e de tantas outras coisas, porque a amargura atrai muitos outros pecados para si, e aquilo vai fazendo a pessoa perecer, morrer. A falta de perdão, a amargura é terrível. Desejar o mal ao outro, ira, xingamentos, enredos, roubo, qualquer tipo. Às vezes a gente pensa numa coisa grande, não. Uma coisa pequena, não é meu, mas eu fiquei sabendo que não é meu, não devolvo, eu estou roubando. Talvez outra pessoa não vai ver, mas Deus está vendo. Às vezes, um troco em um mercado, em alguma loja, a pessoa se equivocou ali, se confundiu, aí te deu um troco a mais. Aí você, nossa, que bênção, né? Maravilha, estava precisando desse dinheiro. Misericórdia, irmão. Eu já ouvi muita gente falando assim, não, vai, devolve, irmão, isso não é teu. Porque aquela pessoa vai ter que pagar, alguém vai ter que pagar. E não compensa. Não vale a pena, é tão pouco, devolva. Não é teu, devolva. Não importa, seja centavos. Não importa, não é teu, não é nosso, vamos devolver. Vamos buscar, né? Às vezes a gente vê tantas coisas aí que é muito aplaudido, né? De pessoas que fazem o que é certo,
Deveria ser uma coisa normal. A pessoa encontra... aqui mesmo em Uruguaiana, acho que foi o ano passado, eu vi que alguém postou, né, que uma pessoa encontrou uma conta de água com o dinheiro junto. A pessoa perdeu, não sei se alguém viu isso. Aí uma outra pessoa viu e procurou o dono. Né? Quanta gente, nossa, né, essa pessoa é maravilhosa. Gente, e tantas outras coisas que a gente vê. Que bom que essa pessoa fez isso, que devolveu. Mas não deveria ser algo anormal, teria que ser algo normal, não é? Porque é o certo. É assim, se fosse comigo, me colocar no lugar da pessoa ajuda. Nos colocar no lugar do outro, ter empatia com a pessoa, pensar, puxa vida, né? Essa pessoa talvez fosse o único dinheiro, talvez nem ela precise agora para poder ligar a água, a energia, não me lembro exatamente se era água ou energia, mas ela precisa, não é meu, vou devolver. Então, queridos, enfim, todos os pensamentos, qualquer que seja, ou ações humanas que não glorificam a Deus, é pecado. E pecado precisa ser confessado, amém? Para que haja perdão dos nossos pecados. Queridos, e falando agora no nosso tema, eu quero dizer 3 coisas acerca do arrependimento. O que é o arrependimento, o que ele produz e o que ele precede. O que é que vem depois? Né? Ele está antes, mas algo vem depois. Nós vamos ver sobre isso. E agora eu quero definir para você o que é arrependimento. Arrependimento, em primeiro lugar, é o retorno para Deus. Porque quando nós pecamos, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, claro, vamos ficar separados de Deus. Então, o arrependimento é exatamente o contrário. É o retorno para Deus. É admitir o pecado diante dele. É dizer, Senhor, de fato, eu pequei. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu fiz isso. E dar o nome. É admitir o pecado diante do Senhor. Como diz esse texto. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. É sentir profunda tristeza por conta do pecado que nós cometemos. Por todo e qualquer pecado cometido. É sentir profunda tristeza, é chorar, é lamentar, é dizer, Senhor, eu sinto muito, eu fiz isso é terrível, eu não queria, mas eu fiz, e eu admitir diante do Senhor. Tem muita gente que quer, sabe, passar um paninho por cima de algum pecado, achando que pode enganar a Deus e que, de repente, Deus, né, não vai considerar aquilo. Mas não. Deus é santo. E aquilo que ele diz precisa ser cumprido. Se é assim que tem que ser, então eu vou entender que é assim. É assim que tem que ser. É estar convicto do pecado e confessá-lo pelo nome, como nós dissemos. Queridos, e é estar preparados para receber perdão. Esse é um ponto que eu quero aqui falar um pouco mais, porque tem pessoas que têm dificuldade de receber até o perdão do Senhor. Tem pessoas que, por conta da sua vida, né, das suas memórias, né, daquilo que viveu, da sua família, né, de todos os traumas que viveu, tem dificuldade de se perdoar e até de receber o perdão de Deus. Mas eu quero te dizer que você pode vencer isso e é pela fé. Porque você sozinho não vai conseguir. Tudo é pela fé. É você declarar a palavra do Senhor. Porque quando nós declaramos a verdade de Deus, a palavra de Deus, Deus ele vai cumprir essa palavra. Se está escrito assim, vai exatamente se cumprir assim na minha, na sua vida. Porque Deus ele está ligado, ele é fiel à sua palavra. Então você vai pela fé dizer ao Senhor, Senhor, eu não acredito, eu tenho dificuldade de receber perdão.
Mas a tua palavra me diz que se eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Senhor, pela fé eu recebo o teu perdão. E vai exercitando, e vai declarando a palavra na sua vida. Declarar a palavra, irmãos, é maravilhoso, nos liberta. Eu fiz isso a minha vida inteira. Às vezes, eu não sei o que eu vou orar. Eu pego a palavra do Senhor, especialmente os salmos, e começo a declarar o salmo diante do Senhor. Começo a orar. Daqui a pouco eu vejo que eu estou numa batalha tremenda e percebo espiritualmente que Deus está agindo. E isso não é só comigo, é também pelos outros, numa intercessão. E começo a declarar, e eu sei que Deus está agindo, Deus está movendo. Então, declare a palavra para você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, que você se faça ouvir. Ouça a palavra de Deus, leia para você, ore a palavra do Senhor e receba tudo aquilo que Deus tem para você, porque senão você vai estar pecando também, sem perceber. Mas diga isso para o Senhor: Senhor, eu tenho dificuldade de receber o perdão. Eu tenho dificuldade de me perdoar a mim mesma. Mas se o Senhor já te perdoou, não importa o que seja, se você se arrependeu do seu pecado, se você confessou o seu pecado, receba o perdão do Senhor e a vida que segue, irmãos. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Tem pessoas que não conseguem se desatar dos pecados da vida passada, queridos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, uma boa notícia para você. Deus não se lembra mais dos seus pecados passados. Se eles foram confessados, eles estão todos perdoados. E Corrie ten Boom, uma serva do Senhor, polonesa, que escreveu um livro, Jardim Secreto, bem antigo. Eu li esse livro profundo, e que ela e a irmã dela, na Polônia, abrigou ali vários judeus na época do Holocausto, ali de Hitler, abrigou muita gente na casa delas, ali salvou muita gente. Ela escreveu que Deus, Ele joga no mar do esquecimento. Aí ela colocou assim, né? E ainda escreve: é proibido pescar. Então, queridos, não pesque. Aquilo que você fez, aquele seu pecado, deixa lá, está perdoado. Por que você vai ficar desenterrando mortos? Para que você vai ficar vivendo no passado? A nossa vida é hoje, é viver o hoje. Tem alguma coisa para consertar? Então conserte imediatamente hoje. Não deixe que essas coisas do passado amarrem a tua vida. Não permita que o inimigo ele tenha vitória na sua vida por conta de coisas passadas que já foram resolvidas. Ou que você já pode resolver logo, agora mesmo, no seu coração. Se você diz o Senhor, agora mesmo o Senhor já está ouvindo e o Senhor já está limpando o teu coração, está purificando, né? Está limpando e está te falando: filha, filho, você é livre. Desata esses nós aí, não permita que o inimigo fique segurando a tua vida. Coisa do passado. O que importa é hoje, é o hoje. Viva o hoje, crendo no Senhor, e faça hoje a diferença. Se você não fez no passado, é hoje então. Comece hoje. Viva o hoje. Não permita que o inimigo venha arrombar a sua vida. Levante os muros de proteção. Quando nós entendemos que o arrependimento traz para nós muros de proteção na nossa vida, porque o inimigo não vai ter acesso. Se lembram de Neemias, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém? Estavam todos derribados. O que Neemias fez? Deus tocou no coração dele, ele orou, ele lamentou, ele chorou, e depois ele agiu e foi. Ele jejuou, né? E ele foi, e o que ele fez? Ele levantou os muros, embora o inimigo estivesse lá, lançando medo no coração dele, querendo matar, destruir, impedir que ele levantasse os muros de Jerusalém, mas ele o fez. Glória a Deus. E hoje, Deus está nos chamando para levantar os muros das nossas vidas.
E esse muro chama-se arrependimento. Amém, queridos? Quando você está na presença do Senhor e você pratica o arrependimento, constantemente você vai dizendo para o Senhor: Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo o caminho reto. Senhor, vê os meus pensamentos. Eu quero que os meus pensamentos sejam levados cativos à tua obediência. Tudo que é verdadeiro, Senhor, tudo que é puro, se algum louvor há, se alguma virtude existe, Senhor, seja somente isto que ocupe os meus pensamentos em Cristo Jesus. Isso é poderoso, queridos. Quando você diz isso e repete: Senhor, leva agora. O diabo está jogando seta na sua mente? O diabo está jogando mentira? O diabo está jogando incredulidade? O diabo está jogando falácia? O que o diabo está jogando? O que o inimigo está jogando na sua mente? Levante os muros de proteção. Senhor, leva agora cativo os meus pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Fale para o Senhor. Não permita que o inimigo venha roubar a sua alegria, a abundância que o Senhor nos prometeu, a vida abundante. Pecou, vai lá, se arrependa, confesse e receba o perdão. Amém, queridos?